Já aviso, peraí. Tá bom. Pronto, pode ir. Bom, gente, então nós vamos começar a nossa EBD agora fazendo uma oração, né? Vou orar aqui rapidinho para a gente começar, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, obrigada por esse tempo, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, esse tempo de aprendermos e conhecermos mais de Ti e da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe e venha sobre as nossas vidas, neste dia e em todos os outros, em nome santo de Jesus, amém. Amém aí? Gente, a parte mais chata, eu vou contar para vocês, a parte mais chata Amém. de fazer aula virtual é não ter, às vezes, a participação de vocês ou ter o delay, sabe? E ver a carinha de vocês, porque aqui a gente também não vê. O Fê até colocou o computador aqui do lado para eu tentar ver um pouquinho da carinha de vocês. Bom, hoje a nossa aula é sobre devoção, e a gente tem 3 virtudes dentro da palavra devoção, que a gente vai falar hoje um pouquinho, que é a obediência, perseverança e convicção. E eu começo o tema, né, de hoje, deixa eu só ver se está passando aqui. Ah, tá. Eu começo hoje o tema falando sobre o maior exemplo de devoção que a gente tem na Bíblia, que obviamente é Jesus, maravilhoso como sempre. Eu tenho um significado para Jesus que é muito assim, ele é lindo, fofo, cheiroso e ele é 100% perfeito, né? E por quê? Porque Jesus ele é o maior exemplo, porque desde o início do seu ministério, ele demonstrou por que ele veio para o mundo. Ele sabia disso tudo e ele sabia por que ele tinha vindo e como que ele ia morrer e que ele iria morrer. E ele foi 100% devoto a Deus na sua vida, nesses 33 anos que ele passou aqui na Terra com a gente, né? E ele tinha um objetivo claro que era salvar a gente. E lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo do 7 ao 9, diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu. Tá todo mundo ouvindo a Ilana ou travou só pra mim? Não, travou para todo mundo. Para mim também. Para mim também. Então, deixa eu mandar aqui, peraí. Só um momento. Orações, vocês estão me ouvindo? Lana, volta um pouquinho porque travou. Você ficou travada. E travou de novo. Travou. Ilana? Lana, volta um pouco porque travou bastante. Tá, vocês estão Agora ouvindo? sim. Agora sim. Agora sim. Gente, vamos falando, porque pode ser que a internet aqui de casa dá uma falhada, tá? Tá. E aí vocês Mari, me fala aí, tá? Tá bom. Bom, eu não sei até que parte vocês pegaram, mas eu estava falando de Jesus, que ele foi o maior devoto a Deus que a gente conhece na Bíblia. Todo mundo pegou essa parte da devoção dele, que ele foi o maior exemplo de devoção? Sim. Sim. Por quê? Porque ele sabia desde o início do seu ministério qual que era o objetivo dele, que era viver, morrer, e ele tinha um propósito que era salvar todos nós. E lá em Hebreus eu começo com esse texto da Bíblia, que fala que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações. Travou de novo. E súplicas em alta voz. Mari? Oi. Tá ouvindo agora? Agora sim. Saiu a aula, você... Saí. Tinha tirado. Tirei para ver se tava... Você quer que eu coloque a sua aula aqui? Eu tô com o PDF dela aqui. Pode ser, eu acredito que seja mais a internet que tá... Eu vou desligar minha câmera aqui para ver. E aí vocês vão vendo. Agora vocês estão vendo, né? Deixa eu desligar minha câmera aqui, pessoal.
Só para ver se eu consigo. Fê, desliga aqui o seu. Não, sai daqui para ver se funciona, para não, sei lá, não usar mais internet, ou sei lá. Bom, vamos lá de novo. Então, desculpa, problemas técnicos, né? Durante seus dias de vida na Terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A gente vai falar e a gente vai destrinchar um pouco sobre esse texto. Mas aqui fala muito sobre o que Jesus ele fez. Então, ele fazia orações e súplicas a Deus, ele orava, ele buscava a presença de Deus. E ele clamava apenas aquele que poderia salvar da morte, que era Deus. Não é mesmo? E aí, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Todo mundo sabe o que é devoção? Eu vou falar aqui, eu peguei no dicionário, o que é devoção. Eu peguei até de mais de um dicionário aqui esse print para falar. A devoção, ela é observação de certas práticas religiosas e piedosas, ela é veneração especial, ela é um afeto, ela é uma dedicação. Ela é uma prestação, é um culto prestado a Deus e aos santos, dedicação íntima, dedicação, afeto, objeto especial de veneração. Tem até alguns exemplos aqui, que é vou oferecer devoção no culto pela bênção alcançada, sou devoto minha devoção está em servir a Deus e ao próximo. Devoção é dedicar-se a algo que muitas vezes é dentro, obviamente, da esfera religiosa, mas a gente pode também ser dedicado, né, ser devoto a nossos propósitos pessoais. E esse termo, ele se refere a práticas religiosas e a esse encontro com Deus através da nossa fé, mesmo quando a gente usa um pouco da nossa razão. Então, eu sou devoto a Deus, eu busco esse relacionamento, esse contato, essa dedicação, eu me dedico a falar com Deus, a estar com Deus, na presença dele. Então, isso é devoção. E devoção, para mim, ela é muito clara porque é uma palavra composta por 3 atributos, que, na verdade, eles se transformam em virtudes, tá, gente? E Jesus mostra muito isso, que para a gente vivê-las, que são essas 3, que é a obediência, a perseverança e a convicção, a gente precisa conhecer a Deus e a gente precisa conhecer a sua palavra. Então, isso é super importante. Essas 3 virtudes, a gente vai falar um pouquinho delas agora também, tá? A obediência. Eu sei que todo mundo sabe aqui o que é obediência, o que é ser obediente. Mas para a gente estar dentro dessa devoção, para a gente ter essa obediência é uma virtude. Então, essa virtude dentro da devoção, que é a obediência, eu preciso tê-la. E eu coloquei aqui também no dicionário, peguei esse print do dicionário, mas falando aqui o que é obediência. A obediência é a ação ou efeito de obedecer, é de ceder. Eu preciso ceder muitas vezes a minha vontade, o que o meu o que eu como pessoa, como humano quero fazer, que é assistir TV ao invés de ler a Bíblia. É cumprir, é seguir, é submeter à vontade de alguém. Esse alguém a gente sabe muito bem que é Deus. É cumprir uma ordem, e está escrito na Bíblia, que é para a gente estar lá buscando ele dia e noite. Muitas das vezes a gente não faz isso, na verdade a gente não faz isso, né? É aceitar uma determinação, é respeitar uma lei ou um mandato, é respeitar um superior ou uma pessoa mais velha. E obediência aqui, eu estou falando baseado na Bíblia, que a gente tem que obedecer a Deus, mas assim, é obedecer a Deus, é obedecer aqui, como está no exemplo, o sargento fala para o soldado, traga-me o prisioneiro, o soldado responde, sim, sargento, vou trazê-lo. É obedecer ao seu superior, é um subordinado obedecer à ordem do seu chefe, é você obedecer seu pai e sua mãe, que são autoridade sobre a sua vida. Isso é ser obediente. E Jesus, ele foi obediente desde sempre. Jesus, aqui são alguns exemplos onde Jesus, ele
100% obediente, e ele cumpre essa devoção a Deus. Porque Jesus, ele se submeteu ao batismo. O que é o batismo? É se arrepender dos seus pecados. Jesus não tinha nenhum pecado. E ele se submeteu ao batismo ali, junto com João Batista, mesmo ele sabendo que ele não precisava ser batizado, mas ele cumpriu e ele obedeceu o que Deus manda e como Deus está na Bíblia. Está lá em Mateus 13 ao 17, depois vocês podem ler, e ver que João Batista fala, você não precisa de batismo, quem precisa sou eu, tipo, me batiza, você que tem que me pegar e me emergir aqui, porque você é santo. Mas Jesus estava cumprindo e obedecendo uma ordem de Deus e um pedido. Jesus foi tentado lá no deserto, a gente vai ver aqui no decorrer da aula, mas ele foi tentado no deserto pelo diabo, e foi a primeira tentação não humana, que eu estou lendo, né, o Novo Testamento, e eu vendo que lá é uma tentação não humana, que assim, o diabo estava lá com ele, tentando ele, e lá ele foi obediente a Deus, e ele retrucou com a palavra, mas ele tinha a palavra porque ele estudava, porque ele ia até as sinagogas, porque ele lia com as pessoas, porque ele aprendia todos os dias, ele era capacitado por Deus, mas ele respondeu ao diabo com a palavra de Deus, porque ele sabia porque ele buscava. E Jesus pregou a verdade a todo custo e a todo mundo, que ele teve contato, e os seus conterrâneos, lá de Nazaré, ele pregou para todo mundo, aquela coisa, o santo de casa não faz milagre. Eu acredito que vem muito dessa passagem, porque ele era o santo do lugar, todo mundo esperava pelo Messias, e eles não acreditaram nele, ou seja, os da casa dele não acreditaram nele. Ou seja, devoção exige obediência incondicional a Deus. Ou seja, você precisa ser realmente devoto a Deus e estar debaixo da obediência dele. Ou seja, estar debaixo da ordem dele, que ele mandar, é aceitar, é não ficar retrucando, é obediência, obedecer a Deus. Aí a segunda virtude é perseverança. É preciso ter perseverança. Também acredito que todo mundo sabe que seja perseverar. Mas eu vou ler aqui que eu coloquei no dicionário, eu peguei tudo baseado no dicionário para a gente não ter contra fatos, não argumento. Ação ou efeito de perseverar. É uma qualidade do que se persevera. Persistência, é firmeza, é consistência, tenacidade, obstinação, pertinácia, ou seja, essa perseverança levará à vitória, ou seja, é você ficar firme naquilo que Deus preparou para você, ou seja, você é obediente e você perseverar, porque às vezes você pode ser obediente e não perseverar, você no meio do caminho falar, ai Deus, não é comigo, acho que eu vou dar uma desistida daqui, entendeu? E Jesus, ele, pegando um dos exemplos, ele foi tentado pelo diabo no deserto, na sua humanidade, ou seja, na sua carne. Ele foi na sua carne, o diabo fala assim para ele, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus vira para ele e fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, ele foi tentado nessa coisa da humanidade, dele estar com fome, fazia 40 dias que ele estava lá jejuando e orando no deserto, e ele estava com fome. E assim, ele foi tentado na carne, ele foi tentado ali para ele, olha, o diabo coloca cutucando ele. E na sua divindade, segundo ponto é na sua divindade. O diabo fala para ele de novo, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. O diabo levou ele lá num alto penhasco e falou assim, se joga daqui, os anjos vão cuidar de você. E ele falou assim, não tentarás a Deus, né? E ele de novo mostrou ali que ele era soberano e que Deus estava ali com ele. E pela terceira vez o diabo, né, como ele não se aguentou, né, ele perguntou assim de novo, ele levou ele num lugar super alto e mostrou, para mim essa cena de autoridade, eu acho que muitos aqui vão lembrar, mas a cena onde o Rei Leão leva o Simba, o pai do Simba leva ele num lugar bem alto, assim, e mostra todo o reino.
E eu acredito que o diabo fez igualzinho com Jesus. Ele falou assim, olha, está vendo tudo isso? Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus vira para ele e fala assim, meu, você está ficando muito louco, né? Satanás, arreda-te daqui, sai daqui porque não é nada disso, né? Ele respondeu, né? Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Jesus já falou isso e falou, chega, diabo. Então o diabo foi embora e aí vieram os anjos e alimentaram a Jesus. Mas ele foi perseverante. Ele foi perseverante em confiar no que Deus disse a ele. Ele manteve obstinado ao seu foco, que era adorar e ao Senhor ali. Ele não perdeu a sua bênção, porque ele já estava lá 40 dias e 40 noites lá orando e jejuando. E ele não perdeu, ele manteve o seu foco em Deus e ele confiou. E por último, a terceira virtude aqui é a convicção. A gente precisa ter convicção, então a gente precisa obedecer, a gente precisa perseverar e a gente precisa ter convicção. Ou seja, a gente precisa ter fé naquilo. E assim, a convicção é a certeza ou opinião firme de um indivíduo sobre algo em que acredita. É a gente acreditar, como o ar que a gente respira, que as coisas vão acontecer. Ou seja, que de fato aquilo vai acontecer. Então, convicção de que uma ideologia política ou uma crença religiosa, ela constitui soluções para determinados problemas sociais. Ou seja, você tem fé 100% daquilo. E Jesus, como eu disse antes, ele pregou a verdade a todo custo para todo mundo. Só que teve gente que não quis ouvir da palavra dele. Teve gente que não quis acreditar nele. E eu fico me perguntando muitas das vezes, né? Imaginando Judas. Judas andou com ele. Judas viu ele fazer tantos milagres. Gente, ele multiplicou pães, e não foi uma vez só, foi mais de uma vez. Ele curou cegos, aleijados, a mulher do fluxo de sangue. Ele ressuscitou Lázaro, ele fez tantas coisas, ele ressuscitou o filho daquela viúva que ele estava passando por uma cidade, e aí ele viu aquele funeral, ele ficou comovido e foi lá e ressuscitou o filho daquela senhora que ela só tinha ele. Então, assim, e teve gente que andava com ele e não conseguia enxergar tudo isso. O inimigo colocou tantas escamas nos olhos dessas pessoas que elas não conseguiam enxergar além disso. E a convicção que Jesus tinha acerca da missão de Deus era tamanha que nem mesmo a violência dos seus conterrâneos em Nazaré o intimidou. Lá em Lucas 4,16, depois vocês dão uma lida, é bem legal esse texto, que ele foi até Nazaré, ele estava falando, ele foi para a sinagoga explicar, todo mundo ficou mega admirado, todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a maneira agradável e simpática que ele falava. E ele era simpático, ele era uma pessoa agradável, a voz dele deveria ser muito gostosa, muito suave. A minha voz é de taquara rachada, mas a dele era muito gostosa, e as pessoas elogiavam ele. Mas aí Jesus falou algumas verdades para aquele povo. E quando o pessoal ouviu aquilo na sinagoga, eles ficaram muito bravos, com muita raiva. E aí eles se levantaram e arrastaram Jesus para fora da cidade, e levaram para o alto de um monte onde a cidade estava construída para jogar ele dali. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. E isso não intimidou Jesus a continuar falando a palavra, a continuar com o propósito do que ele tinha, porque ele era obediente a Deus. A devoção requer a convicção de que Deus está no controle. Ele sabia que Deus estava no controle. E Deus cuidou dele em todos os momentos, porque ele tinha um propósito para Jesus. Deus preservou Jesus para cumprir o propósito do qual nosso Senhor estava convicto. Ele tinha a convicção de que ele tinha uma missão aqui, né? E que ele veio para cumprir essa missão. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Eu tô sem ver agora todo mundo. Tá todo mundo te ouvindo, eu tô te ouvindo bem. Tô falando muito rápido? Não, também tá bom. Então, a devoção são essas três virtudes, a obediência, a perseverança e a convicção. E tudo isso é igual a relacionamento com Deus. É você investir tempo,
de intimidade com Deus através de relacionamento. E esse relacionamento é como? Através da leitura da palavra, através de oração, através do seu tempo com Ele, através da devocional diária. E isso é renovação. Renovação diária que a gente precisa ter com Deus é o dia após dia. Hoje eu busquei o Senhor porque eu estava fazendo a lição, então eu li muitas coisas da Bíblia, eu já tinha começado na semana, ontem também, hoje eu fui buscando, mas porque eu tinha um objetivo, porque eu tinha um propósito, que era trazer essa palavra aqui para vocês. Então eu busquei, a minha busca foi mais assídua, né? E amanhã eu não tenho o propósito, o meu objetivo não é trazer nenhuma aula e não vou conduzir nenhuma aula na próxima semana. Então, a minha frequência de buscar ao Senhor, ela não pode cair por conta disso. Ela tem que continuar, eu tenho que continuar buscando ao Senhor, assim como eu busquei nos dias anteriores, porque a gente acha, como hoje teve já a pregação que o pastor Elben pregou, que eu fiquei lá 2 horas assistindo o culto, que agora eu já estou na EBD, o meu copinho já está cheio. E não, assim como está lá no Velho Testamento, Deus mandava o maná dia após dia, manhã após manhã. É como se Deus estivesse falando, olha, eu estou enviando a minha forma de sustento diária para vocês. E a nossa renovação e a nossa forma de sustento é dia após dia também. Então, hoje eu busquei ao Senhor, hoje eu enchi meu copinho. Amanhã meu copinho vai estar vazio, eu preciso encher ele de novo. É a mesma coisa que a gente comer, gente. Eu ouvi uma pregação agora rápida do Subirá, bem legal sobre isso, sobre renovação, que ele fala... uma pessoa virou para ele e falou assim, eu acho que eu já li bastante a Bíblia. Já li a Bíblia inteira, mais de 2 vezes. Eu vou nos cultos, vou na célula. Acho que já deu para mim de assim, ficar lendo todos os dias, né? Aí ele virou para ele e falou assim, eu tenho, por exemplo, 44 anos e eu também como há 44 anos. Café da manhã, almoço, janta e mais, né, as refeições intermediárias. Imagina se eu tivesse parado de comer há 3 anos, porque eu falei, eu acho que eu já tenho bagagem o suficiente, porque fazendo os cálculos, se eu já comi 1 quilo por dia, vai dar umas 16 toneladas. E eu tivesse parado de comer há 3 anos atrás, eu não estaria aqui conversando com você, né? Porque no caso eu já teria morrido. O nosso alimento que a gente come, que a gente sacia o nosso corpo, ele é diário, e ele deveria ser a cada 3 horas, a gente está ali se alimentando para a gente manter uma dieta saudável. Mas a gente não faz isso muitas das vezes, mas a gente tem a hora do nosso café da manhã, a hora do nosso almoço, a hora da nossa janta. A mesma coisa e a mesma lógica é com o alimento da palavra de Deus, é com a nossa vida espiritual. A gente precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. E isso vai enchendo o nosso copinho todos os dias. E no outro dia, a gente já vai acordar com fome de comer pão e carne, e com fome também da palavra de Deus. Eu preciso saber mais, eu quero saber mais, e eu preciso renovar esse tempo com Deus para eu ter intimidade. Intimidade a gente só tem com as pessoas que a gente investe tempo. Eu só tenho intimidade com meu marido, que a gente investe tempo juntos, comendo junto, limpando a casa juntos, estando junto, fazendo coisas juntas, porque a gente investe tempo juntos, então a gente tem intimidade. Mesma coisa com as minhas melhores amigas. Eu invisto tempo com elas, eu estou com elas. É a mesma coisa com Deus, gente, é a mesma lógica. Deus é simples, ele é sem rodeios, ele é direto, simples. Tá? E só voltando para o primeiro texto que eu tinha falado, que eu tinha começado a palavra, eu acho que eu já dei até alguns destaques lá, mas aqui eu destaco mesmo, que Jesus, ele durante os seus dias na Terra, durante 33 anos, ele ofereceu orações e súplicas, ou seja, ele investiu tempo para estar ali com Deus, orando e pedindo por nós. Ele fez isso em voz alta e com lágrimas. Jesus chorou muito pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. E ele fez isso àquele que podia salvar da morte. Então, isso daqui já mostra que ele teve intimidade com Deus, porque ele investiu tempo nisso tudo.
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Gente, submissão é a mesma coisa que obediência. É você estar debaixo, você... Eu tinha uma definição melhor, eu me esqueci agora. Mas, assim, seria você estar debaixo de... É você obedecer, você se submeter à vontade de alguém. É essa submissão. Tá? É a vontade de obediência, a submissão. E continuando, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer, ou seja, Jesus tinha poder também, mas ele foi devoto a Deus de uma forma a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ou seja, ele estava ali todos os dias aprendendo, obedecendo, sendo perseverante, sendo convicto do objetivo dele. E ele se tornou a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem, ou seja, ele se tornou a devoção total, que a gente olha para ele, a gente sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a fonte disso tudo. Ilana, Oi? só um adendo, a gente pode colocar submissão também, quando nós podemos falar assim que ele estava debaixo de uma missão, então ele estava sob uma missão de Deus, a missão dele era morrer por nós na cruz, e ele cumpriu a missão dele, que era o propósito de Deus. Então nós também estamos sob a missão de Deus, um propósito de Deus que Deus tem para a nossa vida. É isso mesmo, isso mesmo. Todos nós temos uma missão, né? Deus nos traz aqui, a gente tem a missão de evangelizar, de louvar Ele, de sermos obedientes a Ele e de falar a palavra, de pulverizar a palavra dEle também. Nós temos essa missão e estamos submissos, né, a isso, né, Mari? Como você falou. Exato. Então, para a gente refletir e praticar, né, a devoção e suas 3 virtudes. Então, eu preciso ter obediência, eu preciso ser perseverante e eu preciso ter convicção de tudo aquilo que Jesus mostrou e nos mostra na palavra, né? Então, Jesus mostrou que para a gente vivê-las é preciso conhecer a Deus e sua palavra, que é essa coisa que a gente falou, é a gente ter esse relacionamento com Deus, é ter a intimidade com Deus. A gente precisa se renovar a cada dia, é separar tempo para a palavra, para a oração. A gente tem essa necessidade. E essa coisa do devocional diário, fechar a nossa porta do quarto, a gente fazer. A gente tem muito como exemplo quando a gente vai nas nossas... Eu acho que quase todo mundo aqui já participou dos nossos acampamentos que a gente faz, que a gente sempre fala que a gente vai fazer os nossos devocionais nos quartos, né? A gente se separa em quartos, às vezes, ou em grupos, para fazer o devocional diário, e é sempre pela manhã. É sempre começar o dia já agradecendo a Deus para Ele abençoar o restante do dia. A gente sempre faz isso. Por que o devocional é importante? É separar esse tempo para você conhecer a Deus, para esse tempo, se eu não me engano, eu acho que foi a Isa que falou em uma das aulas do livro do pastor Subirá, que ele fala para a gente investir o tempo logo pela manhã para Deus já abençoar o resto do dia, sabe? Para a gente já começar o nosso dia com check de eu sou grato a Deus, eu sou grato a Jesus por esse dia, e para Ele colocar a mão preciosa, não que durante o dia Ele não vai abençoar a gente, muito pelo contrário, Ele vai abençoar a gente sempre, a gente estando em contato com Ele, mas a gente dedicar esse tempo. A Mari e a Isa Rosário, a Isa Carracura também, e o Batista, eles sempre me ensinam essa questão da devocional, de você parar, fechar a porta do seu quarto e você orar, e você dedicar tempo a conhecer a Ele. São pessoas que eu me inspiro, que buscam muito a palavra do Senhor, e que querem ter esse relacionamento íntimo com Deus, e que são devotos a Deus. E eu vejo neles essas 3 virtudes que eu falei. Eles são obedientes, eles são perseverantes e eles têm convicção dentro da palavra, tá? E agora, Mari, se você puder pausar a nossa gravação.
para a gente entrar na... Vou pausar, peraí.